Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Essa é a segunda parte do resumo da série A-Teacher. Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Hoje eu vou contar a história dos episódios 4 ao 6 da primeira temporada da série de drama chamada A-Teacher. Alerta de spoilers a seguir. Quando Claire Wilson começa a lecionar na Westerbrook High School, ela conhece o seu aluno Eric, que ele pede para que ela seja sua tutora para que ele possa atingir a pontuação exigida em seu SAT e entrar na Universidade do Texas. A mulher concorda, mas decide manter as sessões de tutoria em segredo do seu marido, Matt. Eric também opta por não contar os seus melhores amigos, Josh e Logan. Depois de algumas semanas, Claire leva o aluno para um tour pela Universidade do Texas. Lá eles encontram Cody, o irmão mais velho de Logan, e Eric apresenta Claire como sua amiga. No dia seguinte ao passeio, o aluno beija impulsivamente a professora depois da aula, o que faz com que ela termine as sessões de tutoria e diga a ele para se afastar. No entanto, no dia seguinte, ele implora que ela reconsidere e promete nunca mais fazer nada inapropriado. Antes da próxima sessão, ela espera pelo aluno, mas ele nunca aparece. E durante o baile da escola, Claire sente ciúmes quando o vê dançando com a sua ex-namorada Allison. Ela o confronta sob o motivo dele não ter comparecido à aula de reforço, e ele finalmente admite que ficou longe porque não conseguia parar de pensar nela. Por fim, ela pede que ele entre em seu carro e eles dirigem até um estacionamento vazio, onde finalmente fazem amor. Depois do encontro secreto, Eric vai para casa, onde a sua mãe, Sandy, lhe pergunta como foi o baile e ele diz que se divertiu muito. Enquanto isso, do lado de fora da sua casa, Claire se senta em seu carro e está animada e incrédula com o que acabou de acontecer. Então ela entra em casa e vê Matt ensaiando com seus colegas de banda. Ele pergunta se ela quer sair com eles, mas ela diz que está cansada e que prefere ir para a cama. Em seu quarto, o adolescente se senta na cama e se diverte com o fato de ter acabado de dormir com a sua atraente professora. No dia seguinte, Eric se encontra com Logan e Josh, e quando eles perguntam onde ele esteve na noite passada, ele diz que não estava se sentindo bem e foi para casa. No entanto, quando Logan se afasta, Josh diz ao adolescente que eles se conhecem desde crianças e sabem quando ele está mentindo. Mais uma vez, ele pergunta o que ele realmente estava fazendo depois do baile, e para saciar a curiosidade do amigo, Eric diz que estava com uma garota que conheceu no trabalho e acrescenta que as coisas estão complicadas no momento. Minutos depois, enquanto relembra com carinho os acontecimentos da noite passada, ele manda uma mensagem para Claire dizendo que não consegue parar de pensar nela. A mulher lê a mensagem, mas imediatamente a exclui de seu celular. Na segunda-feira, Allison confronta Eric sobre o motivo dele ter saído do baile sem avisá-la. Ele se desculpa e diz que estava doente, mas Allison não acredita em suas desculpas e vai embora. Na sala de aula, o adolescente não consegue deixar de olhar para Claire enquanto ela entrega os trabalhos avaliados. Quando ela entrega o trabalho a Eric, diz que ele fez um bom trabalho e sorri. Mais tarde, a professora pede para falar com o adolescente em particular. Ela diz a ele para encontrá-la no local de costume após o treino de futebol, o que o deixa muito animado. Enquanto espera no estacionamento vazio, Eric vê a nova postagem online de Claire e a curte. A mulher recebe a notificação, vê que o adolescente gostou do seu post e pragueja baixinho. Quando ele entra no carro, ela o repreende por ter curtido a publicação, lembrando-o que seu marido pode vê-la. Ela quer que eles estabeleçam regras básicas para o acordo, especificamente não contar a ninguém sobre eles, só se encontrarem às segundas-feiras, nada de encontros secretos nas dependências da escola, nada de fotos e que ele deve mudar o nome dela em seu telefone. Ele mostra a ela que já mudou o nome dela no celular e também discute a postagem dela como ela queria. Depois de concordar com os termos, ela menciona que é uma segunda-feira e começa a tirar a roupa para que eles possam fazer amor. Naquela noite, Claire chega em casa e vê Matt preparando o jantar. Ele pergunta se ela está bem, depois de ver a expressão preocupada em seu rosto. Ela insiste que está bem, mas que teve um dia ruim no trabalho. Ele a chama para um abraço e ela começa a tirar a roupa dele para lhe dar prazer. Dias depois, enquanto Eric sai com seus amigos na escola, ele dá uma olhada em Claire, que está no segundo andar. Claire pergunta à professora de francês, Catherine, se ela gostaria de sair e tomar um drink no sábado, e ela aceita. No sábado, Eric fica em casa para cuidar dos irmãos, enquanto a mãe dele sai para um encontro. Enquanto isso, Claire e Catherine tomam drinks em um bar. Ela vai ao banheiro e impulsivamente tira uma selfie sugestiva que envia para o estudante. Ele responde com entusiasmo, mas quando ela diz que quer vê-lo agora mesmo, ele diz que não pode, para sua decepção.
Mas quando ela não responde, ele muda de ideia e diz que estará no local de costume em 30 minutos. Antes de sair, ele pede a Lee que cuide dos seus irmãos enquanto ele estiver fora. Logo, ele chega ao estacionamento onde Claire está esperando por ele em seu carro. Ela imediatamente quer começar, mas Eric a impede. Ele explica que a mensagem dela o confundiu, já que foi ela quem estabeleceu a regra de que eles só podem se encontrar às segundas. Ela ignora suas preocupações e o beija, mas ele a interrompe novamente para dizer que não quer apenas continuar dormindo com ela. O adolescente diz que realmente gosta dela porque ela é inteligente, bonita e diferente de todas as outras com quem já esteve. Lisonjeada, ela diz que também gosta dele, provocando um sorriso vertiginoso em Eric, e eles começam a fazer amor. Mais tarde, quando o aluno entra em casa, ele vê a sua mãe furiosa. Ela lhe pergunta onde ele estava e por que deixou seus irmãos com outra pessoa. Ele mente e diz que foi à casa de Logan para devolver um livro, mas ela sabe que ele está mentindo porque ligou para o amigo dele. Ela o informa que seu irmão se queimou enquanto ele estava fora, e o adolescente se sente péssimo pela sua negligência. Semanas depois, Claire e Eric estão em uma casa alugada situada em um rancho extenso. Ele grava um vídeo da mulher, enquanto ela, brincando, o leva para conhecer a casa. Enquanto observam a bela vista do lado de fora, ela o cumprimenta com um feliz aniversário, antes de lembrá-lo de apagar o vídeo, o que ele faz. No jantar, a professora conta como perdeu a mãe para o câncer quando tinha 9 anos. Ela se emociona e pede desculpas, mas ele diz que está tudo bem e que gostaria de saber mais sobre a vida dela. No dia seguinte, depois que eles acordam na cama, o telefone dela toca com uma ligação do marido. Ela se afasta para atender e, enquanto conversa com Matt do lado de fora, Eric a observa da cozinha. Para encerrar a ligação, ela diz ao marido que precisa participar de um seminário em breve. Quando volta para casa, percebe que Eric está agindo friamente, então ela pede desculpas e diz que não teve escolha a não ser atender a ligação. Ele começa a se afastar, mas ela o manda parar. Segundos depois, o adolescente ordena que ela tire a roupa de baixo. A declaração surpreende a mulher, então ele a repete com firmeza. Ela segue suas ordens e ele faz amor com ela em cima da mesa. Naquela tarde, o casal sai para o quintal e o estudante ensina a mulher a usar substâncias ilegais. Naquela noite, Claire admite que nunca dormiu com outro homem que não fosse Matt. Ela diz que isso foi imposto por ela mesma e é por isso que ela nunca bebeu ou namorou na faculdade. Em seguida, ela lhe pergunta há quanto tempo ele e Alison estavam juntos, e ele diz 6 meses. A mulher comenta que ele conhecerá muitas mulheres na faculdade e que tem a vida inteira pela frente. Magoado com as suas palavras, ele se afasta um pouco. Minutos depois, ela o segue e pergunta por que ele está agindo friamente com ela. Eric admite que não gostou do fato dela ter mencionado casualmente as outras mulheres que ele conhecerá na faculdade e que amanhã ela voltará para o marido, como se essa viagem nunca tivesse acontecido. Ela explica que ele não vai querer ficar com ela quando estiver na faculdade, pois eles já terão terminado. Claire lembra que está arriscando toda a sua vida para ficar com ele e acrescenta que odeia ter que voltar para casa amanhã, porque tudo que ela quer é ficar com ele, mas sabe que não pode. Quando ela começa a chorar, ele a toma nos braços, pede desculpas e diz que a ama. E ela diz que também o ama, para a alegria do adolescente. Em seguida, eles se dirigem ao quarto para fazer amor. No dia seguinte, o casal aproveita suas últimas horas a sós no rancho, antes de voltar para a cidade. A mãe de Eric o cumprimenta quando ele chega em casa e diz que espera que ele tenha se divertido muito na viagem com os amigos. Antes de ir para o trabalho, ela o cumprimenta com um feliz aniversário e deixa o adolescente na mesa da cozinha com seu bolo. Enquanto isso, Claire está no bar esperando a banda de Matt começar a tocar. Logo, Catherine chega e a mulher agradece a amiga por ter aceitado seu convite. Quando o garçom se recusa a atendê-las, a professora de francês pega uma garrafa de trás do bar e elas correm para o estacionamento para beber. Catherine pergunta a Claire onde ela esteve no fim de semana e ela diz que estava em Dallas para uma conferência. No entanto, Catherine sabe que ela está mentindo, afirmando que ela tem estado radiante recentemente e que pode perceber que ela está tendo um caso. Chocada, Claire nega a acusação e insiste que estava em uma viagem de trabalho com colegas da sua antiga escola. Por fim, após a insistência da amiga, ela cede e admite que está tendo um caso. A amiga parece se divertir com a revelação e diz que entende por que ela está fazendo isso. No início, Claire se recusa a dizer a Catherine quem é, mas quando ela revela que a pessoa com quem está saindo é mais jovem, isso desperta ainda mais a curiosidade da amiga. Embriagada, ela finalmente conta à professora de francês que está saindo com Eric, seu aluno. Inicialmente, Catherine acha que ela está brincando e ri, mas quando percebe que Claire está falando sério, sua expressão muda para choque e preocupação.
Ela lembra à mulher que Eric é o seu aluno e que ter um relacionamento com ele é um abuso monumental de poder. Claire tenta argumentar dizendo que eles se amam e que o que eles têm é um relacionamento real entre adultos que consentem. No entanto, Catherine diz que ela não tem escolha e que terá que denunciar a amiga à direção da escola. A professora de francês vai embora e Claire se dá conta do que fez e do que está prestes a acontecer agora que o segredo foi revelado. Na manhã seguinte, a culpa da mulher faz com que ela admita para Matt que está tendo um caso com seu aluno. Enquanto isso, 2 policiais vão até a casa de Eric para falar com ele, e eles o questionam sobre a natureza do seu relacionamento com Claire. Ele diz que ela lhe dá aulas particulares para ajudá-lo na escola, mas que não sabe muito sobre ela. Quando os policiais perguntam se a professora fez algo inapropriado com ele, ou se eles já se envolveram alguma vez, ele nega as informações. No entanto, eles lhe dizem que a escola foi informada esta manhã e que eles sabem de toda a verdade. Acrescentam também que sabem que ele e Claire saíram em uma viagem no último fim de semana. Eles incentivam o adolescente a dizer a verdade, pois mentir não facilitará nada para a professora ou para ele. Ao mesmo tempo, Matt, angustiado, fala com o irmão de Claire, Nate, um policial. Ele diz ao cunhado que Claire está dormindo com o aluno que ela estava ensinando. A princípio, o policial é cético em relação à revelação, mas o homem diz que foi a esposa dele quem admitiu o fato. Nate tenta acalmar o marido, dizendo que se o aluno disser que foi consensual, talvez eles não apresentem queixa. Mais tarde, o aluno liga para a professora para informá-la que os policiais foram à sua casa mais cedo para fazer perguntas sobre eles. Ele diz que não sabia o que dizer, especialmente quando disseram que sabiam de toda a verdade. O adolescente implora para que ela diga o que fazer, mas a mulher só consegue chorar antes de dizer que precisa ir e encerra a ligação. Enquanto isso, Logan entra em sua casa e vê a sua mãe Victoria ao telefone. Após a ligação, a mulher informa ao filho que se espalhou a notícia de que Eric está dormindo com a professora, a senhora Wilson. O adolescente fica confuso e incrédulo com a informação. Naquela tarde, Matt volta para casa e encontra sua esposa chorando na cama. Ele diz que quer salvar o casamento deles. Ela pergunta como ele consegue olhar para ela agora, e ele diz que é porque eles estão juntos há 10 anos, e ele não quer perdê-la. Matt acrescenta que conversou com Nate e lhe contou tudo. Ele diz que eles vão procurar um advogado e fazer terapia, e ainda acredita que eles podem superar a situação. Em outro lugar, Logan e Josh conversam com Eric sobre como a história se espalhou por toda a cidade. Quando ele confidencia sua preocupação com a possibilidade da professora ter problemas por causa dele, Logan argumenta que ele era o aluno e ela era a professora, e o fato dela ter dormido com ele significa que ela tem problemas. Quando eles enfatizam que ele não deve se preocupar com o que está prestes a acontecer com ela, ele diz que eles não entendem o que ele está passando e sai da sala. No jantar, Matt diz a Claire que ligou para o trabalho para tirar alguns dias de folga. Ela se levanta da cadeira e diz que vai dar uma volta para tomar um pouco de ar. Do lado de fora, a mulher sobrecarregada decide entrar em seu carro e sair. Logo, ela busca o aluno e eles estacionam em uma área isolada. Eric pede desculpas por ter contado tudo aos policiais, mas ela diz que não tem problema, pois eles descobririam de qualquer forma. Quando ela diz que está assustada com o que vai acontecer com a sua vida, ele sugere que eles fujam juntos agora mesmo. A mulher acha que é uma ideia maluca, mas o adolescente diz que eles devem ficar juntos e que ele não pode ficar sem ela. Ele diz a ela que a ama e eles se beijam. Por fim, eles acabam num motel nos arredores da cidade. Claire atende a uma ligação de Nate, que irritado informa que ele está ligando para ela sem parar. Ele implora à irmã que volte para casa, pois as autoridades podem considerar a situação como um possível sequestro. No quarto do motel, uma Claire embriagada pergunta a Eric se ela era uma boa professora, e ele diz que sim. Quando ele admite o quanto se sente especial por ter sido escolhido por uma mulher bonita como ela insensivelmente diz que a sua vida acabou por causa dele. Magoado, o adolescente vai embora, mas a mulher o puxa de volta para a cama, onde eles fazem amor. Na manhã seguinte, Eric deixa Claire dormindo na cama e sai do quarto para verificar seu celular. Ele vê as chamadas perdidas da sua mãe e dos seus amigos e mensagens de preocupação com o seu bem-estar. Mais tarde, a professora acorda, chama o adolescente, mas percebe que ele a deixou para trás. Por fim, Eric volta para casa, onde a sua mãe o recebe com um abraço. Ela tenta confortá-lo enquanto ele chora na cama. Logo, Claire percebe qual é a coisa certa a fazer. Ela dirige até a delegacia, onde caminha lentamente até a entrada. Ela para no meio do caminho, devido à sua apreensão, mas finalmente chega às portas e se entrega às autoridades. Se vocês quiserem que eu continue essa história, não se esqueça de se inscrever, comentar muito e deixarem seus likes.